Então tá, doutora. Então, a senhora me disse tudo, que era refluxo, que não era, patológico, fisiológico. E aí? Tá. E se meu bebê tem um refluxo fisiológico, o que eu faço com ele? Se é fisiológico, você não faz nada. Você espera passar. É verdade. Espera passar. Não vou falar isso. Então, mãe dizer, essa doutora não quer nem tratar o meu bebê. Não é bem assim. A gente espera passar sim, a gente informa a família que vai passar, a gente acompanha, esperando que esse refluxo fisiológico não se torne uma doença do refluxo. E a gente orienta algumas medidas posturais para conforto deste bebê. Porque tem alguns bebês com refluxo, mesmo fisiológico, que tem um pouco de sintoma e a gente pode aliviar com algumas medidas, que são o que a gente chama medidas de postura, que é o quê? Quanto a gente vai usar a lei da gravidade a nosso favor. Então, quanto mais ereto fica o bebê, melhor, né? Melhor esse conteúdozinho líquido de leite, ele vai descer e vai assentar mais ali no estômago. Toda mamada, após toda mamada, você ficar com o bebê mais ereto. Se você tem costume de ficar 10 minutos, fica mais um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, fica mais um pouco. Colocar esse bebê sempre para deitar em um local um pouco elevado, com um tronco um pouco mais elevado, então 15 graus, 20 graus, 30 graus, para que justamente esse conteúdo gástrico, ele se assente melhor. Então ali, sempre de barriguinha para cima, né, porque se golfar só cai, né, só vaza, não engasga. Evitar ficar chacoalhando o menino, né, porque tem gente que tem mania de... Vamos ninar a criança, e chacoalha, isso aí aumenta a pressão intra-abdominal e pode aumentar a quantidade de golfada. Então, para ninar com calma, né? Devagar, sem apertar. Evitar usar roupas que apertem a barriguinha do bebê e nós mesmos, né? Não apertar a barriga do bebê. Evitar roupinha que tem elástico, algo que aperte realmente essa barriguinha, justamente para não aumentar essa pressão e acabar... regurgitando mais ou vomitando mais. Isso são medidas que a gente chama de medidas posturais ou não medicamentosas, que auxiliam, né, no bebê ali até diminuir um pouco a golfada, o desconforto, mas não precisa nada específico, nenhum medicamento específico. Outra orientação que a gente dá é a mãe tentar observar se não está superalimentando esse bebê. A gente fala, mas como é que eu vou saber? A mãe que está em aleitamento materno exclusivo, a gente orienta a fazer livre demanda. Só que essa livre demanda, às vezes, ela é interpretada como qualquer som que essa criança faz, a mãe pega e amamenta. Então, cuidado com isso, porque o bebê vincula o peito, o seio materno, a acalento, a resolução de problema também. Então, se tudo que ele fizer, você colocar no peito... Primeiro que você não está resolvendo os problemas outros do bebê com outras coisas, não está ensinando ele a lidar com as outras questões. E segundo que você pode estar super alimentando esse bebê e mantendo ele no período pós-prandial, período pós-alimentação, o tempo inteiro, com esse esfínterzinho aí do estômago mais aberto. Então, o bebê acabou de mamar, tem pouquíssimo tempo que mamou bem e chorou... Veja se não é outra coisa, às vezes está com calor, às vezes está com frio, às vezes só quer mudar de posição, às vezes só quer um aconchego de colo. Pense um pouquinho antes de amamentar todas as vezes que o bebê solicita. Tente interpretar um pouco mais esses chorinhos. A gente começa a perceber que os chorinhos e a forma que faz com o rostinho, com a mãozinha, são diferentes em determinadas situações. E tente controlar um pouco essa livre demanda se o seu bebê está golfando muito, porque pode ser uma superalimentação. A mesma coisa para o bebê que está em uso de fórmula infantil. Você controlar, diminuir um pouquinho mais, você pode reduzir o volume dessa mamada, né? Ou você espaça um pouco mais, ou reduz um pouco do volume e fraciona um pouco mais essas mamadas. Por exemplo, você está dando, sei lá, por exemplo, 120 ml a cada 3 horas, por exemplo. Você pode fazer 90 ml a cada 2 horas. Você pode dar uma fracionada, diminuir, porque você diminuindo o volume ali final no estômago, evita que ele reflua, né, e fique muito cheio esse estômago e acaba refluindo mais. Então, uma dica também, cuidado com a superalimentação.
Com relação à doença do refluxo, então se você suspeita que este bebê, você um lactente com suspeita de doença do refluxo, então ele tem alguns sinais, alguma coisa na história dele, no exame físico, que me leve a pensar que ele tem uma doença do refluxo, tá? Tem alguns daqueles sinais que eu falei que não tá ganhando muito peso, não tá alguma coisa ali, tá muito irritado, muito choroso, ou teve um vômito com sangue, algo que faça você suspeitar que não é apenas um refluxo fisiológico. O que a gente vai fazer? A gente mantém sempre as orientações todas do refluxo fisiológico, sempre as medidas posturais, essas medidas não medicamentosas, mas agora a gente vai ter que melhorar a qualidade de vida desse bebê que está com doença do refluxo. Então, inicialmente, como eu falei também, a gente não lança a mão de praticamente de exame complementar nenhum. A gente vai fazer o quê? Uma orientação para evitar a superalimentação, para manter a mesma coisa que a gente faz para refluxo fisiológico. A gente vai fazer para o patológico também. A única diferença é que no refluxo patológico a gente já entraria, se tiver algum desses sinais, já poderia entrar. Se o bebê estiver usando fórmula, você pode mudar essa fórmula para uma fórmula anti-refluxo, tá? Uma fórmula que ela espessa no estômago, é uma fórmula apropriada, mais apropriada para o paciente com doença do refluxo. No fisiológico, não. No patológico, na doença do refluxo, sim, se ele estiver usando fórmula. Se estiver em aleitamento materno exclusivo, nós não mexemos em hipótese nenhuma no aleitamento, só dá essa dica da superalimentação para a mãe, para ela ficar ligada, se está superalimentando ou não. Esse paciente, depois dessas medidas, você viu que não teve medicamento, ele melhorou? Nós mantemos essa conduta e vamos acompanhando. Esse paciente não melhorou com essas condutas, essa conduta inicial. O que mudou hoje em dia? Antigamente você já colocava alguma medicação, inibidor de bomba de prótons, antiácidos, uma série de medicamentos aí que a gente lançava a mão. Hoje em dia não. Hoje em dia se percebeu que existe uma associação acaba se imbricando os sintomas do refluxo, da doença do refluxo, com alergia à proteína do leite de vaca. Então, muitos desses pacientes, muitos desses bebês que não melhoram, eles têm, na verdade, uma alergia à proteína do leite de vaca, cujos sintomas são muito parecidos com refluxo. Ou, às vezes, tem as duas coisas juntas, elas vêm juntas, uma como sintoma da outra. E a primeira conduta, a primeira orientação é justamente fazer o teste para alergia à proteína do leite de vaca. Então, você faz a exclusão da proteína de leite. Se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, você pede para a mãe fazer a dieta de exclusão de leite, de proteína de leite, o pediatra que vai orientar ela essa dieta. Se o bebê está fazendo uso de fórmula láctea, fórmula infantil, você vai utilizar uma fórmula infantil apropriada para fazer esse teste, que é uma fórmula extensamente hidrolisada ou eventualmente uma fórmula de aminoácido. Então você vai excluir a proteína de leite do leite deste bebê. Em aleitamento materno você exclui da mãe, em uso de fórmula láctea você troca a fórmula e faz uma fórmula apropriada ou extensamente hidrolisada ou fórmula de aminoácido e observa no protocolo mesmo de teste de APLV que a gente faz de alergia à proteína do leite de vaca. Se esse paciente melhorou depois dessa conduta, você segue com o diagnóstico, o teste terapêutico, o teste de tolerância, o teste de provocação oral, enfim, você suspeita de alergia à proteína do leite de vaca. Se esse paciente não melhorou, aí sim, depois de todas essas etapas, é que você lança a mão de uma medicação, que é o inibidor de bomba de próton, e você vai utilizar ela por um período aí mais prolongado, inicialmente 4 semanas, e observar. Nesses pacientes que têm sinais de alerta, pacientes mais difíceis de tratar, esse é aquela pequena porcentagem onde você pode lançar a mão de alguma investigação por exame de imagem. Você vai depender do sintoma que ele tem. Então, aqueles que eu tinha falado, você vai fazer um estudo radiológico, você vai fazer uma ultrassonografia abdominal, você vai fazer uma pH-metria, uma endoscopia digestiva alta, entre outras,
nesse pequeno grupo aí que não melhorou com nada e você vai precisar direcionar para uma investigação aí mais específica. Sempre, sempre, sempre mantendo a orientação das medidas não medicamentosas. Então, esse é o principal foco hoje em dia do NASPGHAN e do ESPGHAN, que são as entidades, as sociedades norte-americana e europeia, né, de gastroenterologia pediátrica, hepatologia pediátrica e nutrologia pediátrica, que coordenam e orientam e dão as diretrizes, né, digamos assim, da conduta, do diagnóstico, do tratamento e da orientação aí para o refluxo. Tá? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. É uma doença muito complexa que deixa os papais e as mamães muito preocupados, mas a gente está aqui para esse seu pediatra. Conte com ele sempre, porque é ele que vai fazer esse acompanhamento, vai acalmar, como eu digo, acalmar o coração da mamãe e do papai. E finalizando, para vocês lembrarem que a grande maioria destes bebês vai melhorar com certeza aí até o primeiro aninho de vida, tá bom? Um beijo e até a próxima.